Já falei que a Swift tem qualidade em tudo, né? E ela é única até na entrega. Você pede pela internet, chega rapidinho na sua casa. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, não. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Se quiser acabar a música, pode deixar. Bom, boa noite a todos, graça e paz. Louvamos ao Senhor a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos na casa do Senhor e juntos podemos estudar a palavra. Quero iniciar pedindo para que você abra a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 30. Nós vamos ler dos versos 11 a 14. Provérbios 30, de 11 a 14. Diz assim o texto, Provérbios 30, de 11 a 14. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e jamais foram lavados das suas imundícias. Há daqueles que são altivos, são os seus olhos e levantadas suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas
e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra e juntos, ó Deus, sermos levados até a Tua presença, na direção do Teu Espírito, para entendermos e vivermos os Teus ensinos. Por favor, Deus, precisamos do Senhor, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Damos as boas-vindas a você que está em casa também, compartilhando da palavra, que o Senhor também abençoe o seu lar. Todos nós temos coisas das quais nós não gostamos, coisas, situações que nós não gostamos, principalmente nas pessoas. E aí podemos falar, por exemplo, mentiras, coisas feitas de mau grado, coisas mal feitas ou falsidade, entre outras coisas mais que nós com certeza não gostamos nas pessoas. E muito menos em nós, longe de nós também agimos e praticamos dessa forma. São coisas abomináveis. Com Deus não é diferente. Deus também não gosta de determinadas atitudes, Deus não suporta determinadas atitudes, Deus odeia determinadas atitudes que o ser humano pratica. Vamos fazer bem claramente aqui a distinção. Embora Deus ame o pecador, Deus continua odiando o pecado. Então são coisas abomináveis ao Senhor. E no texto que nós lemos hoje aqui, nós vemos 4 coisas repugnantes para Deus, que são para nós também. 4 coisas que Deus odeia, que Deus despreza, e nós também devemos desprezar. Veja o que diz o texto. Ele diz assim: há aqueles que desprezam a seus pais, verso 11. Verso 12, há aqueles que se acham perfeitos. Verso 13, há aqueles que são arrogantes. E verso 14, há aqueles que são exploradores dos pobres e necessitados. Uma explicação antes da gente analisar cada uma destas ideias, dessas situações ou desses personagens odiosos a Deus e consequentemente também a nós. Aqui a tradução do texto diz aqueles ou daqueles. Na verdade, a tradução mais literal seria gerações ou geração, a ideia de algo continuado ou algo que envolva algum período de tempo. Então, na verdade, nós podemos traduzir como a Bíblia corrigida traduz, a Bíblia corrigida, João Ferreira de Almeida traduz, a geração que despreza seus pais, a geração que é arrogante e assim por diante. Então, nós podemos traduzir perfeitamente não apenas sobre um grupo de pessoas, num local ou num determinado local, mas nós podemos aqui nos referir a uma geração inteira que tem esse tipo de atitude. Na verdade, se nós formos parar um pouco para pensar, estamos vivendo esta geração. Nós estamos experimentando esta geração de pessoas que desprezam seus pais, de pessoas que se acham perfeitas, de pessoas que são arrogantes e de pessoas que exploram o próximo. Portanto, vivemos esta geração que a Bíblia diz que Deus odeia. Portanto, vamos aprender, vamos refletir e vamos guardar no nosso coração para que a gente possa viver de maneira diferente do exposto aqui, evidentemente, e fugir de pessoas que praticam e agem desta forma. Portanto, primeiro, vamos entender, analisar a geração que despreza os pais. Verso 11 diz: há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Na verdade, um poema sinônimo, né, um paralelo sinônimo que coloca a maldição ao pai ou não bendizer a mãe. Seria então amaldiçoar o pai, amaldiçoar a mãe, ou não bendizer o pai e a mãe da mesma forma. Mas é muito forte a palavra amaldiçoar a seu pai ou amaldiçoar a sua mãe. Podemos colocar aqui, conforme os textos dos mandamentos, deixar de honrar o pai e a mãe, deixar de respeitar, deixar de obedecer
a seus pais. E não há dúvida nenhuma em que as consequências são extremamente danosas. Vale lembrar que a lei de Deus diz que um filho desobediente poderia ser levado a um julgamento público e ser apedrejado na presença de todos, inclusive na presença dos pais. Os pais poderiam apresentar os filhos desobedientes para serem apedrejados. Então, ai da geração que despreza seus pais, que amaldiçoa seus pais, que não bendizem a sua mãe e com certeza vão sofrer as consequências. Nós vamos pensar nos mandamentos de honrar pai e mãe, há duas consequências muito abençoadoras, muito favoráveis, muito felizes àqueles que honram a seu pai e sua mãe, que é viver em paz e feliz e viver longamente, ou viver muitos dias, é o que a Bíblia diz, aqueles que honram seu pai e sua mãe. Mas também vale lembrar que há algumas maldições àqueles que desprezam a seus pais, aqueles que desobedecem a seus pais. Eu quero citar aqui um texto que é muito forte e está logo em seguida, aí no verso 17. Nós lemos até o verso 14 de Provérbios 30, mas olha o que diz o verso 17. Quem caçoa, e eu vou aqui ler na Bíblia na linguagem de hoje, quem caçoa do pai ou despreza a sua mãe, quando ela ficar velha, será consumido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Olha o que a palavra de Deus diz: aquele que caçoar do seu pai ou desprezar a sua mãe quando ela ficar velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Portanto, se há bênção, prosperidade, felicidade em honrar pai e mãe, também, por outro lado, amaldiçoar ou desprezar o pai e a mãe, há consequências desastrosas. Na verdade, Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 3, verso 3, que uma das características dos últimos dias seria exatamente essa, que diz, filhos que vão desobedecer aos seus pais e serão ingratos. Essa é uma das consequências daqueles que desprezam seu pai. Portanto, a primeira ação, ou o primeiro grupo de pessoas que Deus despreza é aqueles que amaldiçoam seu pai, que desprezam sua mãe, que não bendizem a sua mãe. Esse é o primeiro grupo, esta é a primeira geração daqueles que amaldiçoam a sua família. Segunda geração que o texto coloca para a gente no verso 12 é a geração que se acha perfeita. Há aqueles, verso 12, que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Puro aos seus olhos, ou seja, a pessoa olha para dentro de si e se considera melhor do que os outros. A pessoa entende que ela é mais perfeita, mais correta. É interessante a palavra puro usada aqui, a palavra pura. Por quê? Porque essa palavra aparece mais de 300 vezes no Velho Testamento e na grande maioria das vezes está ligada à pureza cerimonial ou sacrificial. Ou seja, a distinção entre uma coisa que está preparada para o sacrifício e outra que está imprópria para o sacrifício. Por exemplo, um cadáver era considerado impuro. Portanto, qualquer pessoa que fosse participar de uma cerimônia não poderia tocar num cadáver, porque ele também se tornaria impuro. Um leproso era impuro. Alguns animais eram considerados impróprios ou impuros para serem sacrificados. Portanto, a ideia é algo que é superior. O texto diz, há pessoas que se acham puras, que se acham superiores, que se acham melhores do que as outras. Mas o texto diz, mas elas nunca foram lavadas da sua impureza. Ou seja, novamente um termo sacrificial ou cerimonial usado. Ou seja, elas não foram, na verdade, purificadas. Elas não foram lavadas, elas continuam imundas e sujas. Se acham perfeitas, se acham puras, se acham melhores, mas na verdade são imundas, sujas e impróprias, como um sacrifício inadequado para apresentar a Deus. Tem gente que se acha melhores do que as outras, que são mais certas do que as outras, que são donas da razão, que são sempre
as superiores, mas evidentemente vão sofrer as consequências, porque vão entender mais cedo ou mais tarde, se não pelo juízo dos homens, principalmente pelo critério e juízo de Deus, de que ainda estão impuras ou impróprias. Por isso, o sábio diz que essas pessoas ainda não foram purificadas e precisam passar aí pela lavagem. Esta lavagem, essa purificação, era muito interessante. Era um cerimonial no Antigo Testamento que simbolizava a inocência, ou passava a representar a inocência. A ideia é como alguém que cometeu um pecado e precisava então lavar as suas mãos ou lavar o seu corpo, e ali representava que toda a impureza do pecado havia sido tirada da pessoa, ou seja, representava aquela lavagem que a pessoa estava limpa dos seus pecados. E o texto diz: ai daquela geração que se acha pura, quando na verdade ainda continua imprópria e impura aos olhos de Deus. Ou seja, há pessoas que se acham superiores, que se acham melhores, mas infelizmente estão longe de Deus. É triste quando encontramos com essas pessoas que acham que tudo delas é melhor, que tudo que elas fazem é melhor, que tudo o que acontece na vida delas é melhor. É muito triste quando encontramos pessoas nesse sentido. A Bíblia diz que elas são odiosas, abomináveis e repugnantes ao Senhor. A terceira geração desprezível ao Senhor é a geração dos arrogantes. O verso 13 diz assim: ai daqueles, quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Pálpebra levantada, né, a parte superior do olho, simboliza um olhar de desprezo. Assim traduz a Bíblia na linguagem, na Nova Versão Internacional, né, um olhar de desprezo, um olhar desdenhoso, como alguém que olha por cima do ombro para outra pessoa, mostrando certo desinteresse pela vida do próximo. Na verdade, muitos teólogos consideram, e na verdade tem uma certa razão de ser, consideram o orgulho ou a arrogância como o pecado dos pecados. O pecado dos pecados. Por quê? Porque foi o pecado que levou Satanás à queda. Foi o pecado que levou Adão e Eva à queda. A arrogância, o orgulho, o querer ser como Deus, o querer ocupar o lugar de Deus, no caso de Lúcifer, Adão e Eva, querer ser como Deus, ou seja, a arrogância, o orgulho tem sido considerado como o grande pecado, ou o pecado dos pecados. O arrogante olha as pessoas de uma forma altiva, olha as pessoas por cima, olha com desdém as pessoas, se acha superior, se acha dono da verdade. Não há humildade nas suas ações, nas suas palavras, nas suas intenções, não há humildade para com o próximo, infelizmente. Por isso Paulo exorta em Filipenses capítulo 2, na união fraternal. Ele diz no capítulo 2, verso 3, em Filipenses: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Sabe por que isso é fundamental? Porque nesta vida nós estamos crescendo e aprendendo. Por mais que a pessoa tenha PhD e saiba de todas as matérias, ou pelo menos da matéria que ele estudou, com certeza todos nós estamos aprendendo, até morrer nós estamos aprendendo. Coisas novas serão lançadas, levantadas, aprendidas. Não somos donos da razão, não sabemos todas as coisas. Portanto, quando eu considero você inferior a mim, eu estou dizendo: não tenho que aprender com você. Eu não preciso de você. Você não vai acrescentar nada para mim. É exatamente este grupo de pessoas, ou esta geração que é odiosa ao Senhor. Aquela geração que se acha melhor do que as outras, orgulhosa. E Deus odeia o orgulho, e Deus odeia o arrogante. Por isso 1 Pedro 5,5 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus despreza os arrogantes, os orgulhosos, mas Ele agracia, Ele abençoa os que são humildes. Por isso o texto, no verso 6, vai dizer que Deus vai derrubar os orgulhosos, mas vai exaltar os
humildes. O Senhor destrói a casa dos soberbos. Provérbios 15, verso 25. O Senhor destrói a morada dos soberbos. Provérbios 18, 12, 29, 23 diz que o orgulho e a arrogância precede a queda. Parece que quanto mais alto o pedestal, maior é a queda e a ruína. Já ouvimos isso, há ditados que dizem isso, né? O salto alto, quanto mais alto o salto, maior a queda, quanto mais alto o pedestal, maior a queda. É assim que Deus trabalha. Provérbios diz sobre isso. A arrogância e o orgulho precedem a queda, a destruição, a ruína. Deus está preparando, com certeza, uma repreensão, um castigo, uma correção bem severa àqueles que são orgulhosos e arrogantes. Deus odeia o orgulhoso e o arrogante, e com certeza Ele vai tratar de maneira bem severa esse grupo de pessoas. A quarta geração desprezada por Deus, odiada por Deus, é a geração daqueles que exploram o próximo. Verso 14 diz assim: há aqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Aqueles que exploram sem dó e nem piedade o próximo. O texto bíblico coloca que a boca está aberta e os dentes afiados, prontos para devorar o pobre, o necessitado, o mais fraco. Infelizmente, a gente tem visto isso com muita frequência, pensando até no nosso contexto, de forma bem comum, né? Os pobres são explorados, os necessitados são explorados por pessoas que usam a sua posição social, que usam a sua influência, que usam o seu cargo, que usam o seu dinheiro, que usam a sua força para pisar no necessitado, para usá-lo como empregado, como escravo, para explorar, para espoliar, para roubar dos necessitados e dos frágeis. Penso aqui também que caberia um adendo muito interessante com relação ao bullying, que tem sido bem comum hoje também, né? Quando algumas pessoas mais favorecidas ou mais fortes acabam também explorando, né? Abusando, maltratando, oprimindo, né? Aqueles que são fracos ou necessitados, indefesos, acabam causando mal a essas pessoas. Ai destes, sofrerão a repreensão e o castigo de Deus. De maneira nenhuma Deus aceita exploração, mas há pessoas que vivem, e aí vem a ideia, eu não vou entrar nesse texto porque embora ele vai fazer parte do contexto, né, o tempo não vai permitir a gente abordar tudo, mas logo em seguida o verso 15 vai falar do sanguessuga. O sanguessuga é um animal, alguns carnívoros, outros não, mas ele vive de chupar o sangue de outro animal. E ele explora a vida de outro. Vive grudado no outro como se fosse sanguessuga e dele mina a essência da sua vida. E aí vem coisas que não têm fim, conforme vai colocando o verso 16, 17. Então há pessoas exploradoras que são como sanguessuga, que gostam de grudar em outro e ficar só explorando, tirando do bom e do melhor, e a hora que a pessoa poderia contribuir de alguma coisa, ela vira as costas e vai embora, e parte para outra situação, para explorar de outra, e assim vai fazendo. Infelizmente, há pessoas que vivem desta forma. E nota bem, não pensamos apenas aqui, embora o texto se refira de uma maneira bem destacada aos mais capacitados, explorando os menos capacitados e favorecidos. Mas podemos pensar também, de uma certa forma, quantas pessoas exploram a dor do próximo. Quantas pessoas exploram até a miséria do próximo. Vamos pensar, porque alguém que pega uma criança no colo e vai lá no farol para pegar dinheiro dos outros no carro, explorando a fragilidade daquela criança. De uma certa forma, podemos englobar aqui todo tipo de exploração que acaba sendo abominável. Deus conhece e sabe o coração de todos.
Todos nós temos coisas que nós não gostamos. Não gostamos nos outros e não gostamos em nós mesmos. E devemos evitar as nossas condutas erradas para que sejamos corretos diante de Deus e não afastemos as pessoas de nós também. Mas, evidentemente, não gostamos de conviver com pessoas que se comportam dessa forma como nós lemos hoje, né? Pessoas que desprezam seus pais, pessoas que se acham perfeitas, pessoas que são arrogantes e pessoas que são exploradoras. É evidente que essas pessoas são desprezíveis por nós e, sobretudo, por Deus, como estudamos. É interessante aqui, partindo para a conclusão também, a gente pode fazer aqui ou imaginar uma sequência nesse texto. Podemos imaginar uma sequência nesse texto. É difícil de analisar com certeza, mas a perversidade começa na infância, quando existe a maldição do pai, né? Então o texto começa com este exemplo, né? Deus despreza aqueles que amaldiçoam seus pais. Depois aqueles que se acham perfeitos, talvez na adolescência, na juventude, né? Tem aquele ar de arrogância, de superioridade. Depois, né, os arrogantes, a pessoa já tem um pouco mais de maturidade, tem experiência. E por fim, os exploradores que acabam já com uma certa maturidade, não de idade, mas de vida, de experiência, acaba explorando os outros. Então, talvez aqui a gente tenha uma sequência. A maldade começa já na infância, quando os filhos desonram seus pais, evidentemente. O texto bíblico é claro, a Bíblia é clara em falar que nós nascemos em pecado e iniquidade, nos concebeu a nossa mãe, temos uma natureza corrompida, o que a teologia vai chamar de depravação total, então não há ninguém perfeito e correto, mas o texto coloca aqui quase que uma sequência, já começando na infância, filhos desobedecendo os pais, até enfim uma maldade bem mais tramada, mais elaborada quando há exploração. Na verdade, podemos até dividir esse texto, não na cronologia, mas podemos dividir esse texto com relação às áreas de afeto. De que forma esta maldade é afetada ou afeta as pessoas. Então a gente pode pensar no verso 11, as autoridades, no caso aqui a primeira autoridade são os pais, né? Então os pais são afetados. Então essas pessoas repugnantes são perversas para com seus pais. Mas tem também uma visão distorcida de si próprio, quando se acham perfeitas. Ao mesmo tempo que estão corrompidas perante o próximo quando se acham arrogantes. E, por fim, são maldosos com os inferiores quando exploram nas suas necessidades. Então, a perversidade existe para com as autoridades, para consigo mesmo, para com o próximo e para com aqueles que se acham menos favorecidos. Enfim, Deus odeia o pecado como nós devemos odiar. É desprezível ao Senhor, é repugnante ao Senhor aqueles que desprezam seus pais, aqueles que se acham perfeitos, aqueles que são arrogantes e aqueles que exploram a necessidade do próximo. Que o Senhor Jesus nos dê capacidade, condição de viver de forma correta e honesta, fugindo desses padrões distorcidos, e que Deus nos livre de pessoas com essas atitudes. São desprezíveis por Deus, devem ser também desprezíveis a nós. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar mais uma vez, vamos orar. Graças te damos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos juntos erguer as nossas vozes ao Senhor e louvá-lo pelo que o Senhor tem feito por nós. Somos pecadores e falhos. Somos pessoas que têm uma natureza má, corrompida, mas queremos, Pai, em nome de Jesus, andar na Tua presença de forma correta, justa e honesta. Queremos viver de forma que agrade ao Senhor. Livra-nos, ó Deus, de atitudes como estas que o Senhor odeia, e afasta-nos de pessoas que vivem de uma forma tão distorcida a ponto de serem desprezíveis aos teus olhos. Nos ajude, precisamos do Senhor. Pedimos também a tua graça para as nossas necessidades, que o Senhor possa trabalhar, ó Deus, no nosso trabalho, o suprimento das nossas necessidades diárias, possa abençoar, ó Deus, a nossa saúde numa época tão difícil que a gente tem atravessado. Também pedimos
conforto às famílias que vêm sofrendo por causa da Covid. Em especial, ó Deus, lembramos da Fátima, da Aline, do Fábio, que perderam, ó Deus, o Álvaro. Pedimos que o Senhor possa trazer paz e conforto a esta família. Todos, abençoa-nos, livra-nos de todo o mal. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.